Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar aqui a resolução de exercícios sobre geometria analítica, falando um pouquinho sobre distância de pontos, ponto médio, alinhamento de pontos, a relação de retas, posições relativas de retas, o estudo de pontos de intersecção de retas e também a construção da equação de uma reta. Então, todos esses assuntos serão tratados nesse vídeo através dos 7 exercícios que nós vamos resolver. Esse vídeo é dividido em duas partes. Nessa primeira parte a gente resolve 7 exercícios. Na segunda parte a gente também resolve outros 7 exercícios, beleza? Vamos em frente então e já vamos começar a nossa primeira questão aqui na nossa gravação de exercícios, beleza? Gente, o primeiro exercício ele diz o seguinte: nós temos 3 pontos distintos. O primeiro ponto é o ponto A, que é 2, 0. O segundo, B, que é A e menos A. E o terceiro é C, que é 3A sobre 2 e menos 2A. Ele diz que são colineares. O que significa dizer que 2 pontos são colineares, pessoal? 2 pontos são colineares toda vez que eles estão alinhados. A relação de alinhamento de pontos, na teoria, diz que se a gente calcular a determinante entre esses pontos, essa determinante tem que ser igual a 0. Então o que a gente vai fazer para resolver isso é exatamente esse estudo da determinante. A gente vai tentar calcular aqui a determinante e ela precisa ser igual a 0. Esta é a condição para pontos colineares. Pontos colineares, ok? Isso no estudo de 3 pontos. Uma maneira simples, então, da gente resolver isso, né? É a gente fazer o seguinte. Por uma barra, vou colocar o primeiro ponto, valor de x, valor de y. 2 e 0. Segundo ponto, a e menos a. Terceiro ponto, 3a sobre 2 e menos 2a. Repito, gente, os dois primeiros elementos ali, que é o 2 e o 0. Acabou. A partir disso, a gente vai fazer o produto das diagonais. Olha só. Primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. Essas 3 diagonais em si são chamadas de diagonais principais. O que a gente faz? A gente vai fazer o produto entre elas. 2 vezes menos a vai dar menos 2a. A vezes menos 2a vai dar menos 2a ao quadrado. E 3a sobre 2 vezes 0 dá 0, mais 0. Essa diagonal aqui deu menos 2a menos 2a ao quadrado. Essa é a primeira diagonal. A segunda diagonal, que é a diagonal subindo aqui, vai dar o quê? Então vamos fazer aqui uma outra cor. E vamos marcar essa diagonal subindo. Ó, 0 vezes a, menos a vezes 3a sobre 2, e menos 2a vezes 2, certo? Fazendo esse produto vai ficar 0, menos a vezes 3a sobre 2 vai dar menos 3a quadrado sobre 2. Menos 2a vezes 2 vai dar menos 4a. Beleza? A gente fez aí todo o produto desses elementos, certo? E essa é a nossa diagonal secundária. Menos 3a quadrado sobre 2, menos 4a. Como que a gente resolve, então, esse problema? Gente, para que essa determinante dê 0, a gente tem a seguinte situação. A diagonal principal precisa ser igual à diagonal secundária. Ou seja, quando essas duas diagonais são iguais, a determinante é 0. O que nós vamos fazer nesse exercício, então, é igualar essas diagonais. Fazer menos 3a quadrado sobre 2 menos 4a tem que ser igual a menos 2a menos 2a ao quadrado. Bom, percebe que todos os elementos aqui estão negativos. A gente pode multiplicar essa equação por menos 1 e deixar tudo positivo. E aí, a gente ainda tem a seguinte relação. A gente tem 3a ao quadrado. O que é a ao quadrado, gente? É a vezes a, dividido por 2. Então, vou separar esse a ao quadrado em a, ok? Mais 4a. Lembra que eu multipliquei por menos 1? Então, está tudo positivo agora. Aqui a gente vai ter 2a e aqui mais 2a, certo? Gente, se a gente tem um termo igual em todos os membros da equação, a gente pode cancelar esse termo, certo? Numa igualdade, a gente pode fazer isso. Aí a gente vai ter, então, 3a
sobre 2 mais 4 é igual a 2 mais 2A. Uma maneira ainda de a gente se livrar desse 2 aqui embaixo no denominador é a gente multiplicar essa equação inteira por 2. Então a gente vai fazer o seguinte, se eu multiplicar esse primeiro termo por 2, vai ficar 6A sobre 2, que vai dar 3A. Esse cara vai dar 8. Esse aqui vai dar 4. E esse aqui vai dar 4A. Ok? Para fechar, gente, a gente só precisa isolar os A's, né? Então a gente vai ter assim, ó, 8 menos 4 é igual a 4A menos 3A. Ok? Mudando a cor aqui para a gente vir para a resposta final, 8 menos 4 dá 4. 4A menos A dá A. Então a gente tem a resposta. 4 é o valor de A. Com isso, a gente respondeu a questão que é a letra C. Para que esses pontos estejam alinhados, esse valor de A tem que ser igual a 4. Ok? Segunda questão dessa lista aqui, gente. Vamos em frente. A área de um triângulo é determinada pelas retas y é x menos 4, y igual a menos 2 e x igual a 8. Uma maneira simples da gente resolver essa equação seria o seguinte. O primeiro ponto em si, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou desenhar para você o gráfico. Acho que fica muito mais simples a gente visualizar o que está acontecendo. Quando a gente visualiza o problema, a resolução fica muito mais simples, muito mais fácil. Então, o que eu vou fazer com você? Vamos enxergar essa situação do problema juntos, tá? Então, eu vou fazer o eixo vertical, vou fazer o eixo horizontal, né? E aí a gente vai tentar identificar esses elementos. Ó, feito aqui, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cima. Aí, fechou, né? Deixar esse cara um pouquinho maior. Fechou. Então a gente tem o seguinte, gente, ó. Olha que interessante. Primeira coisa, o nosso y ele vai até menos 2. Então eu vou colocar aqui, ó. Menos 1, menos 2. E eu vou colocar aqui alguns pontos superiores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Só para a gente ter vários pontos aqui do nosso y, beleza? Mesma coisa eu vou fazer para o x, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o eixo x, esse é o eixo y. Vou numerar aqui. A gente está graduando, então, né, o nosso plano cartesiano. Fiz um plano cartesiano aqui, bonitinho, valor de x e y. Agora vamos olhar ponto a ponto. Primeiro a gente tem, eu vou começar do final para o começo. A gente tem uma reta, e essa reta em si é chamada de x igual a 8. Então ela é uma reta, gente, quando ela só tem o valor de x, ela é uma reta que está com o x fixo. Então ela está aqui, ó, x igual a 8. Essa é a nossa reta. Vou deixar ela um pouco maior, colocar uma cor aqui, deixar ela mais espessa. E a gente tem essa reta. É a primeira reta que passa ali, ó, x igual a 8. Ela não muda de valor, ela fica no 8 o tempo todo, certo? Então tá aqui, x igual a 8. Depois a gente tem uma outra reta, que é y igual a menos 2. Ele deu aqui pra gente, ó, y igual a menos 2. É a segunda. Mesma coisa, né? Então eu vou lá pegar uma reta, vou pegar ele daqui, copiar, utilizar o recurso que a gente tem aqui, né? Vou só trocar a cor pra gente ter uma reta diferente. Ele está falando que está no menos 2, está fixa no menos 2y. Então eu vou fixar ela no menos 2y. E aí a gente acha um ponto de intersecção entre essas duas retas, né? Elas já se interseccionam naquele ponto ali. Porém, gente, ele ainda diz que tem uma outra reta, e essa reta é y igual a x menos 4. Bom, nesse caso, para a gente achar o ponto de intersecção, a gente tem que y é igual a x menos 4. Essa reta provavelmente ela vai ter um ponto de intersecção com essa e um ponto de intersecção com essa. A gente só precisa descobrir onde estão esses pontos de intersecção, tá? Para a gente descobrir esses pontos, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou substituir por 8, que é da primeira reta, que é da reta rosa aqui. Então, eu vou substituir o x por 8. E ao substituir o x por 8, eu vou descobrir o ponto de intersecção em y. O y vai ser igual a 4. Significa que no x igual a 8, ela passa pelo y igual a 4. Vou marcar aqui. E depois eu vou substituir de novo na reta original
o valor do y da segunda reta, que é menos 2. E quando eu substituir isso aqui por menos 2, eu vou encontrar o seguinte, que x vai ser igual a 2. Então significa que nessa reta, menos 2, ela toca o x igual a 2, ela toca esse ponto, certo? Com isso, eu sei exatamente por onde que essa terceira reta está passando. Vamos colocar aqui uma cor para ela, vou colocar cor preta mesmo. Então essa reta está passando por aqui, por esse ponto, e por aqui. E aí você já consegue visualizar o triângulo que ele quer que a gente analise, certo? Gente, o que ele quer que a gente verifique aqui? Ele quer que a gente calcule para ele, né, a área desse triângulo. Então, a ideia em si, e agora eu vou fazer um rabiscão aqui, ele quer que a gente calcule essa área, certo? Qual que é o valor da área desse triângulo? Para a gente descobrir essa área, a gente vai verificar o quanto que a nossa base tem nesse triângulo. Essa é a base do triângulo. Como ela começou aqui no 2 e ela vai até o 8, a base vale 6. Quanto que esse triângulo tem de altura, gente? Ela começou no menos 2 e foi até o 4. De menos 2 até 4 ela também tem 6. Lembra que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. No caso aqui é 6 vezes 6 dividido por 2. Isso vai dar 36 dividido por 2. Quanto que é 36 dividido por 2? 18. Então a área do triângulo, vou marcar aqui, a área do triângulo é igual a 18 unidades, certo? A gente só pôde fazer isso porque a gente visualizou que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, base vezes altura dividido por 2 é a área desse triângulo. Tranquilo? Perfeito? Próxima questão, gente. A próxima questão, ele diz o seguinte: o ponto do eixo do x equidistante de A e de B é quanto? Então, gente, primeira coisa tem o ponto A. O ponto A, ele vale 0 e menos 1. Eu tenho um ponto B que vale 4 e 3. E eu tenho um ponto intermediário aqui, e ele diz que esse ponto intermediário pertence ao eixo do x. Olha para as respostas que você tem. Elas vão te dar uma ideia de que, cara, se ele se encontra no eixo do x, significa que o y é 0. Então ele tem um valor de x e um valor 0. Eu quero o seguinte, que a distância desses dois pontos, esta distância, seja exatamente igual a esta distância. Se você lembrar, a equação de distância é que distância ao quadrado é igual a x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, certo? Então a gente vai substituir esses valores lá, tranquilo? Então vai ficar assim, ó. Distância de A até C, o DEC, ao quadrado, é igual a 0 menos x ao quadrado mais menos 1 mais 0 ao quadrado. Gente, isso aqui vai ficar menos x elevado ao quadrado vai dar x quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Então a distância de A até C é x ao quadrado mais 1. Eu vou fazer também a distância de B até C. A distância de B até C vai ficar 4 menos x ao quadrado mais 3 menos 0 ao quadrado, ok? Então a distância de B até C ao quadrado será 4 menos x ao quadrado mais 3 ao quadrado é 9. O único elemento mais complicado dessa equação é a gente resolver, por exemplo, esse 4 menos x ao quadrado, que é 4 menos x vezes 4 menos x. Eu vou fazendo passo a passo aqui, que fica mais tranquilo para todos entenderem. A gente tem aqui que vale 16. 4 vezes menos x vai ficar menos 4x. Menos x vezes 4 vai ficar menos 4x. E x vezes x vai ficar x ao quadrado. Menos com menos vai ficar mais. Então a gente tem ali que vai ficar x quadrado menos 8x mais 16. Essa é a equação. Agora me diz, o que ele queria? Que as duas distâncias fossem iguais.
que distância de A até C ao quadrado seja a distância de B até C ao quadrado, certo? Ele quer que as distâncias sejam iguais. Se ele quer que as distâncias sejam iguais, de A até C a gente descobriu que é x² mais 1. E de B até C a gente descobriu que é x² menos 8x mais 16, que é a equação de 4 menos x ao quadrado, mais o 9. De novo, é uma igualdade, gente. E em igualdades, a gente vai cortar o que é igual dos dois lados, que é o x² e o x² desse lado. Vai sobrar pra gente o quê? 1 é igual a menos 8x mais 16 com 9 dá 25. Por fim, a gente descobriu o valor de x, né? Se eu passar o x para lá, vai ficar 8x é igual a 25 menos 1. 8x é igual a 24. X é 24 dividido por 8. E 24 dividido por 8 vai dar 3. Essa é a resolução do problema. Então o x vale 3. Lembra que a gente estava procurando um ponto que o x tinha um valor e o y era 0. Então a gente está procurando o ponto 3, 0. A alternativa correta é a letra D de dado. Tranquilo? Então ele pediu para a gente distâncias iguais. E a gente resolveu a partir dessa situação esse problema. Certo? Próxima questão, gente. Essa próxima questão, ele já quer que a gente dê uma olhada nela e verifique o seguinte. Ele vai dar 3 afirmativas e vai perguntar pra gente, e aí, vamos estudar essas 3 afirmações? Então vamos lá, vamos junto estudar essas 3 afirmações. Fala que ele tem 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, deu os valores desses pontos, diz que esses pontos são vértices de um triângulo. Ele perguntou primeiro, considere as afirmações. A reta suporte AB passa pela origem? Gente, para eu descobrir, na primeira avaliação, então a gente vai analisar uma por uma. Primeira avaliação. Essa reta suporte que é formada por AB passa pela origem? Para a gente verificar se ela passa pela origem, vamos construir a equação dessa reta, tá? Toda equação de reta, a primeira coisa que a gente tem que construir é o coeficiente angular, que é a variação de y dividido pela variação de x dos pontos dados. Como a gente está olhando só para o ponto A e para o ponto B, esquece o ponto C ali por enquanto. Então a gente vai ter, quanto que variou o y? 6 para 3 variou 3 unidades. Quanto que variou o x? De 4 para 2 variou 2 unidades. Esse é o coeficiente angular, 3 sobre 2. Aí a gente vai pegar a equação da reta. Y menos y0 é igual a m x menos x0. Beleza, vamos substituir os pontos. Para substituir esses pontos, eu vou pegar aqui o y0 e x0 e vou chamar de ponto A, tá? Então vai ficar assim, ó, y menos 3 é igual a 3 meios de x menos 2, certo? Gente, se essa reta passar pela origem, aqui a gente tem mais ou menos já a equação da reta. Se essa reta passa pela origem, ok? Significa que se eu substituir o x por 0, o y também tem que dar 0, que seria um dos pontos dessa reta e é a própria origem do sistema. Então eu falei assim, ó, y é igual a 3 meios de x menos 6 sobre 2 mais 3. Passei todo mundo para o mesmo lado. Se eu colocar 0 aqui, né, então faria isso que y igual a 3 meios vezes 0. Estou colocando x igual a 0. 6 sobre 2 dá 3. Menos 3 mais 3. Gente, isso aqui vai dar 0, porque está multiplicando por 0. E menos 3 mais 3 dá quanto? Dá 0. Então, toda vez que o x for 0, o y também vai ser 0. Isto significa que o ponto x0 e y0 é um ponto que pertence a essa reta. E se é um ponto que pertence a essa reta, a gente está dizendo que essa reta realmente passa pela origem. Então, a primeira afirmação é verdadeira, ok? Vamos verificar, então, a segunda afirmação desse sistema. Pode ser? Vou apagar aqui e a gente vai estudar agora a segunda afirmação. Na segunda parte, ele diz o seguinte, a área formada por esse triângulo é 7. Para a gente descobrir a área, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar calcular a determinante.
Vou pegar os 3 pontos, 2, 3, 4 e 6, e vou construir a determinante entre eles, ó, 5, 1, 2, 3. Toda vez que ele te der 3 pontos e pedir para você calcular a área, faça a determinante. Vai fazer o produto das diagonais. Multiplica aqui, multiplica esses elementos e multiplica estes elementos. 2 vezes 6 dá 12, mais 4 vezes 1 dá 4, e 5 vezes 3 dá 15. Então as diagonais principais vão dar 31 na sua soma. Vamos fazer agora a diagonal secundária. E a diagonal secundária vai ficar 3 vezes 4, 6 vezes 5 e 1 vezes 2. 3 vezes 4 dá 12. 6 vezes 5 dá 30. E 2 vezes 1 dá 2. Somando esses termos, a gente vai ter como resultado o valor 44. Pessoal, a determinante aqui então seria a diagonal principal, que é 31, menos a diagonal secundária. Isso vai dar menos 13. Só que a área de um triângulo, ela é o módulo da determinante dividido por 2. Então, se ele quer saber a área, a gente vai pegar o módulo de menos 13, que é 13, positivo, dividido por 2. Isso vai dar 6,5 unidades a área, e não 7, como ele falou. Então, a segunda afirmação é falsa. Ok? Então, a gente já verificou 2 afirmações aí. A gente só precisa verificar agora a terceira afirmação desse problema. Vamos lá? Ele vai falar no final para a gente, na terceira afirmação, ele vai dizer para a gente que esse triângulo é isósceles. Será que é? O que é um triângulo isósceles, gente? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados iguais. Então, o que a gente vai tentar analisar? Um triângulo, ele é formado pelos pontos. Eu vou fazer ele aqui na parte branca. Ele é formado pelo ponto A, B e C. Então, para ele ter 2 lados iguais, né, pensando no triângulo nesse formato, eu preciso verificar se dentro dessas 3 distâncias, tem 2, pelo menos, delas que são iguais. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a distância de A até B. DAB ao quadrado. É o quê? A distância de AB ao quadrado é a variação de x ao quadrado, que é 6 menos 3. Vai dar 3 ao quadrado, mais a variação de... Desculpa, eu fiz a variação de y, né? Variação de y ao quadrado, 6 menos 3, que deu 3 ao quadrado. E a variação de x ao quadrado, que vai dar 4 menos 2, dá 2 ao quadrado. Então, toda vez que eu falar variação, faz um menos o outro e vê quanto que ele variou, certo? Nesse caso, a distância de AB quadrado é igual a 9 mais 4. A distância de AB quadrado dá 13. A distância de AB é raiz de 13. Feito. Vamos verificar o próximo? A gente vai verificar agora a distância de A até C. A distância de AC ao quadrado é igual. Quanto variou com C? Então, ó, vamos fazer a variação de y, que de 1 para 3 variou 2, então vai ficar 2 ao quadrado, mais a variação de x, de 5 para 2 variou 3 ao quadrado. Gente, olha que interessante. A distância de AC ao quadrado vai dar 4 mais 9. A distância de A até C ao quadrado vai dar 13. Ou seja, a distância de A até C é raiz de 13. Eu tenho muitos alunos que já parariam aqui e falar, professor, deu 2 iguais e já é isósceles. Cuidado! 2 lados iguais não garante que ele é isósceles. A gente tem que verificar o terceiro lado. Porque se os 3 lados forem iguais, ele é equilátero e não isósceles. Então vamos verificar a distância de B até C. DBC ao quadrado. A distância de B até C ao quadrado, a gente está variando de 1 para 6, vai dar 5 ao quadrado. Mais a distância de 5 para 4, que vai dar 1 ao quadrado. Se a gente fizer a distância de DBC ao quadrado, vai dar 25 mais 1. A distância de B até C ao quadrado dá 26. Então, a distância de B até C dá raiz de 26, que é diferente das outras. Então, se o triângulo tem 2 lados iguais e um diferente, ele é isósceles. Então, a última afirmação é verdadeira. Então, a gente tem aqui, gente, que interessante, a 1 e a 3 verdadeiras. Se a 1 e a 3 são verdadeiras, a alternativa correta é a alternativa B de bola.
Ok? A gente conseguiu fazer aí. Fui um pouco mais rápido nessa questão de distância, porque a gente já está, né, reforçando aí como calcula essa distância já há um tempo, então é mais tranquilo se você já acompanhou as outras aulas anteriores, beleza? Próxima questão é a questão 5. Ela diz o seguinte: sejam A e B a equação da reta, sejam A, 1, 2, B, menos 5 e 8. A equação da reta que passa pelo ponto médio desse segmento e é perpendicular à reta 3x mais 5y mais 10 igual a zero é quanto? Primeira coisa, ele diz que vai existir uma reta que é perpendicular a esta. Gente, quando que uma reta é perpendicular à outra? Quando o coeficiente angular da primeira é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da segunda. Então vamos tentar garantir essa regra. Se eu descobrir o coeficiente angular dessa, eu sei o coeficiente angular da outra, certo? Você vai fazer isso aqui, ó, 3x. Deixa eu deixar essa caneta um pouco mais forte para a gente poder escrever. Vou apagar aqui. Vamos lá. 3x, melhorou, né? Mais 5y mais 10 é igual a zero. Essa é a equação da primeira reta que ele deu. A gente vai isolar o y dessa equação. Então a gente vai fazer assim, ó, 5y é igual a menos 3x menos 10. Y é igual a menos 3 sobre 5x menos 10 sobre 5. Eu nem vou arrumar esse 10 sobre 5, gente, porque o que eu preciso aqui é desse cara. O cara que está do lado do x. Esse é o coeficiente angular da primeira reta. A outra tem que ser o inverso dela. Então, o segundo coeficiente angular, ó, MR, que é o primeiro, deu menos 3 sobre 5. O segundo coeficiente angular tem que ser o contrário. Tem que ser 5 sobre 3. E se um é negativo, o outro tem que ser positivo. Pronto. Já temos a primeira parte. A segunda parte. Ele disse que essa reta que é perpendicular, ela é o ponto médio. Ela passa pelo ponto médio entre A e B. Então, se eu pegar o ponto A, que vale 1 e 2, e se eu pegar o ponto B, que vale menos 5 e 8, como que a gente acha o ponto médio? É só tirar a média de cada um deles, né? Então, eu vou fazer a média de x, que vai ser menos 5 mais 1, dividido por 2. Vai dar menos 4 dividido por 2, dá menos 2. Vou fazer o ponto médio de y. E o ponto médio de y vai ser 8 mais 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar 10 dividido por 2, que dá 5. Então, o nosso chamado ponto médio é o ponto menos 2 e 5. Para fechar o exercício com chave de ouro, equação da reta. Ioiô, michichô. E a gente vai substituir alguns elementos aqui. Quem que a gente substitui? A gente substitui o y0, o coeficiente angular e o x0. Exatamente pelos valores que a gente encontrou. Então, a gente vai fazer y menos 5 é igual a 5 terços vezes x menos 2, que vai ficar mais 2. Certo? Esse 3 eu posso passar multiplicando para lá. Se eu passar esse 3 multiplicando, vai ficar 3y, só que lembra que eu tenho que multiplicar pelos dois elementos. Vai ficar 3y menos 15 é igual a 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2 dá 10. Para finalizar, ele passou tudo para o mesmo lado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. E vai ficar assim, ó. 3y menos 5x e menos 15. Passo 10 para lá, vai ficar menos 10, vai dar menos 25 igual a zero. Existe essa equação? A gente tem 3y. 3y nós temos? A gente tem menos 3y. Se a gente tem menos 5x, não, a gente tem mais 5x. A gente tem menos 25, a gente tem mais 25. Então, o que ele fez, gente, diferente do que a gente fez aqui? Ele passou tudo pro lado de lá. Olha só, se eu colocar 0 é igual. Passo 3 para lá, vai ficar menos 3y. Passo 5 para lá, vai ficar 5x. Passo 25 para lá, vai ficar mais 25. Não é exatamente o que aparece na letra A? É. Então, essa é a alternativa correta, certo? Então, esse exercício ele é interessante que ele trouxe a ideia de ponto médio, posição relativa de retas e a própria escrita de uma equação da reta e verificar a alternativa correta. Nós temos mais 2 exercícios aqui para fazer. Vamos lá. Foco, gente. O 6º exercício, ele diz o seguinte.
Dois amigos caminham, né, no plano XY, ao longo de retas paralelas, cujas equações são 2x mais 5y igual a 7 e 3x mais my igual a 1. Qual o valor de m? Pessoal, se as retas são paralelas, os coeficientes angulares mr tem que ser igual a ms, certo? Então, se esses coeficientes angulares precisam ser iguais, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar a primeira reta, 2x mais 5y igual a 7, e vou isolar o y. 5y tem que ser igual a menos 2x mais 7. Y tem que ser igual a menos 2 sobre 5x mais 7 sobre 5. Lembra? Se eu quero só olhar para o coeficiente angular, eu vou olhar só para o primeiro elemento aqui, que é o que está do lado do x. Pega a segunda reta, faz a mesma coisa. Então, a gente vai fazer assim, ó. 3x mais my é igual a 1. Então, a gente vai fazer my é igual a menos 3x mais 1. Y é igual a menos 3 sobre m, estou passando o m dividindo, mais 1 sobre m. De novo, x aqui, né? O que a gente precisa é só do cara que está do lado do x, que é o coeficiente angular. E aí, gente, tranquilo. Para ser paralela, menos 2/5, que é o coeficiente angular da primeira, tem que ser igual a menos 3 sobre m, que é o coeficiente angular da segunda. Bom, como as duas equações estão negativas, a gente multiplica por menos 1 e deixa tudo positivo. E faz o produto cruzado para encontrar o valor de m. Vai ficar 2m, multipliquei aqui, é igual a 5 vezes 3, que é 15. Por fim, o m é igual a 15 dividido por 2. A alternativa correta é a letra C. E para não alongar muito o vídeo, já vamos para a última questão, beleza? A última questão, gente, diz o seguinte. Eu quero o ponto do eixo y que é equidistante de 1, 2 e 3, 4. Que ponto é esse? Pessoal, a gente já fez um exercício há pouco dessa forma, né? Então eu tenho o ponto A, que é o ponto 1, 2. Eu tenho um ponto B, que ele deu ali, que é o ponto 3, 4. E a gente quer saber um ponto C, que ele é equidistante, né? Só que nesse caso ele pertence ao eixo Y. Então o x dele vale 0 e o y é um valor que a gente não conhece. Certo? Tranquilo? É exatamente o oposto. Dá uma olhada aqui, ó. Vou voltar lá numa equação que a gente fez. E ele é exatamente o oposto desse exercício. Deste exercício. Por quê? Porque aqui a gente queria um ponto no eixo x. Agora a gente quer um ponto no eixo y. Então vamos calcular que ponto que é esse. O que a gente vai fazer? Mesma coisa. As distâncias. Essa distância precisa ser igual a essa distância. A gente está falando que o DAC, a distância de A até C ao quadrado, é igual. Bom, vamos fazer a variação então aqui, né? A variação de y, que é 2 menos y ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado. A distância de A até C ao quadrado vai ficar 2 menos y ao quadrado mais 1. Lembra do que a gente fez quando a gente tinha esses caras aqui? A gente fez assim, né? Ó, vou fazer aqui no cantinho, depois a gente apaga. 2 menos y vezes 2 menos y, que é o 2 menos y ao quadrado. Faz a distributiva. 2 vezes 2, 4. Eu vou colocar no lugar aqui, ó. 2 vezes menos y, menos 2y. Menos y vezes 2, menos 2y. E menos y vezes menos y dá menos y ao quadrado. Mais 1, que 1 estava aqui do lado. Então, a distância de A até C ao quadrado está dando, finalizar a conta aqui, y ao quadrado, vamos começar sempre do quadrado, agora vamos colocar os y. Menos 4y e 4 mais 1 dá 5. Beleza? Só dei uma organizada. Certo? Bom, vamos fazer a mesma coisa, gente, agora para a distância entre B e C. Pode ser? Vamos lá, então, ó. Distância de BC ao quadrado é igual. Então, a gente vai fazer 3 menos 0 ao quadrado mais
4 menos y ao quadrado. A distância de BC ao quadrado é 9 mais o 4 menos y, eu vou aproveitar ele que a gente já calculou ele aqui, nesse exercício. 4 menos x, 4 menos x, a gente fez agora é 4 menos y, mas vai dar y ao quadrado menos 8y mais 16. Se você quiser fazer essa continha, não tem problema algum, pode fazer. Mas que vai dar y ao quadrado menos 8y mais 16. Então a distância de B até C ao quadrado vai dar y ao quadrado menos 8y mais 25. Para fechar, ele diz que ele quer o ponto que é equidistante, ou seja, essas distâncias precisam ser exatamente iguais. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer y ao quadrado menos 4y mais 5, y ao quadrado menos 4y mais 5 tem que ser igual a y ao quadrado menos 8y mais 25. Y ao quadrado menos 8y mais 25. Corta os y ao quadrado porque elementos iguais a uma igualdade, a gente cancela. Aqui está 5, não está? Eu vou passar o 25 para cá, vai ficar 5 menos 25. É igual. Do lado de cá, gente, o que a gente tem? Do lado de cá a gente vai ter menos 8y mais 4y. Pode ser? Aqui vai ficar menos 20 é igual a menos 4y. Menos 20 dividido por menos 4 é o nosso y que a gente está procurando. E esse y, moçada, vai dar 5. Lembra que o ponto pertence ao eixo, né? Então a gente está procurando um ponto que é 0 e um valor de y. Então provavelmente ele é o ponto 0 e 5. Temos essa alternativa? Temos, na letra A. Então a gente conseguiu resolver. Então, gente, é uma revisão geral do que você precisa entender sobre geometria analítica. Distâncias de pontos, a relação de igualar a distância de A até C é igual à distância de B até C. A gente também tem a ideia de ponto médio, posições relativas de retas, retas paralelas, retas perpendiculares, verificar a área de um triângulo a partir de 3 pontos e verificar se 3 pontos estão alinhados. São todos esses os conceitos em si que nós trabalhamos em toda essa lista. Espero que você tenha aprendido, compreendido e entendido tudo que a gente fez aqui. E que esse conteúdo contribua para o seu aperfeiçoamento, para você mandar super bem na sua próxima prova. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.